9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, as joias da alma dá as boas-vindas a todos vocês. Preparamos este evento com muito carinho. Quero agradecer a Juliano, representante do Hostel Califórnia, por esta parceria, aos astrólogos Gerson, Nando e Alessandra, a Robson pelas filmagens, a empresa IA, representada por Simone. Sem a ajuda dela, este evento não seria possível. E ao Café Caramelo. Aproveitem esta palestra. Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do equinócio da primavera no hemisfério norte. Eu sou um adepto da chamada escola tradicional dentro da astrologia. Então, qual a diferença da astrologia tradicional para a astrologia moderna? A astrologia tradicional, muita gente às vezes reclama, nossa, mas vocês só falam de coisa ruim, tal, desgraça, desgraceira. Não é bem isso. A astrologia tradicional ela tem uma perspectiva, digamos, mais realista, mais concreta, uma abordagem mais concreta da vida. Então, quando se trata do estudo da astrologia política, das questões sociais, as questões que recaem sobre a coletividade, é lógico que as sociedades humanas elas são pautadas por crises sucessivas. Eu estava falando com a Marinês, né? Tem até um historiador aí, o Walter Benjamin, vocês conhecem, né? Diz que todo documento
da cultura é um registro de uma barbárie, de certa forma. Quer dizer, esse percurso da humanidade é um percurso que tem sido acidentado. Tá? Agora, a astrologia tradicional também, ela tem uma perspectiva, embora ela olhe, ela tem esse olhar agudo sobre a fragilidade humana, sobre as crises que se abatem tanto sobre o indivíduo quanto sobre a coletividade, ela traz também a perspectiva da situar o homem dentro da sua identidade cósmica. Né? Então ela está inserida dentro do contexto das ciências herméticas. Todos os astrólogos, seja da antiguidade, todos eu não diria, mas uma boa parte deles, todos eram estudiosos das ciências herméticas, eram participantes das escolas de mistério. Né? Na Renascença, vários deles eram magos. Então eles tinham essa perspectiva de enfrentar o destino com recursos trazidos pela magia, pelo mimetismo. Então, ao mesmo tempo que vem a vida de uma maneira um pouco mais com a sua crueza, com a sua fragilidade, sem digamos, dourar a pílula, né? Sem enfeitar o pavão, como se diz, eles traziam toda uma bagagem para o indivíduo ter esse enfrentamento do destino, ou se libertar do que eles chamam da sujeição cega ao destino. Quer dizer, tal como tem alguns astrólogos antigos até que falavam que aqueles adeptos do neoplatonismo, né, das escolas neoplatônicas, que o homem não pode ser arrastado pelo destino tal como um gado é arrastado pelo seu dono. Ele tem que buscar contato com o seu daimon, com o seu mestre interno, com o seu anjo guardião. Em todas as ciências herméticas, escolas de mistério preconizam esse contato com o daimon, né? Que possibilitaria então ao ser humano a transformar o fado em providência. Essa perspectiva. Isso só para ter uma visão de que a astrologia tradicional ela não é fatalista como muitas vezes dizem. Tá? Ela tem essa perspectiva da possibilidade de uma redenção para o indivíduo. E nós vamos falar então sobre o ingresso solar nos Estados Unidos, né? Principalmente retomando elementos aí da astrologia árabe, que eu estudei bastante. Né? Tem um astrólogo importante, o Mashallah, que escreveu um livro sobre as chamadas revoluções dos anos do mundo. Então, tal como nós temos o mapa da Revolução Solar, né? No nosso aniversário, quer dizer, quando o Sol retorna no grau e no minuto exato de quando ele estava no nosso nascimento, é como uma oportunidade de renovação na nossa vida, um novo ciclo. Da mesma forma, no plano coletivo, quando o Sol chega a 0 de Áries, é uma renovação do mundo. É um novo ciclo para a astrologia mundial. Então, de acordo com o mapa que era montado para cada país, então será feito um estudo olhando para esse mapa para descobrir o regente do mapa. Até o colega Nando vai falar um pouco sobre a questão da regência do ano. Né? Aqui com relação ao ingresso solar, normalmente nós olhamos o planeta mais próximo dos ângulos. Né? Então, ele nos fala sobre a regência do ano. Então nós temos aqui, né, a Lua e Saturno aqui, fala sobre a regência do ano. Essa conjunção aí se destaca no meio do céu, no mapa dos Estados Unidos. E o Mashallah, primeiro, ele fala para nós olharmos sobre os planetas angulares e também o regente do meio do céu, o regente do ascendente. Então, na astrologia antiga, tradicional, se fala muito sobre a questão da debilidade e dignidade dos planetas. Quer dizer, estão em algumas casas
que proporcionam uma experiência mais difícil quando os planetas são ali posicionados, a casas 12, 6 e 8 no mapa. Porque são casas que não estão em signos que fazem aspecto com o ascendente. Então, eles usam até uma metáfora da pessoa que sai em direção a uma peregrinação e cai num deserto. Tá? Quer dizer, que cai numa situação onde ela se perde, não consegue voltar para casa ou se vê desprotegida, sem recursos para enfrentar aquela situação. Tá? Quando um planeta regente do ascendente não está em casas que olhem para o ascendente, em signos que fazem aspecto, digamos que isso para o indivíduo ou para a coletividade há um desafio no sentido da pessoa se encontrar o seu caminho. Porque muitas vezes ela enfrenta um desafio no sentido de controlar as circunstâncias da sua vida. Então, tende a enfrentar situações de crise e uma maior dificuldade, isso a grosso modo. Pode ter vários aspectos, fatores do mapa que minimizam isso, tá? Que possibilitam aí uma minimização desse fator. Então, no caso do mapa dos Estados Unidos, a gente nota o regente do ascendente está no 8º signo, que é Libra, tá? Um signo que não olha para o ascendente. Está em retrogradação, eles são retrógrados. Então, uma das coisas que o Machalá, que os astrólogos falam, é que isso representa uma situação de crise, tanto para o povo, quanto para o governante, porque é o regente da casa 10. Então, existe uma situação aí de fraqueza, vulnerabilidade para o presidente Trump, bem como também essa vulnerabilidade ou essa dificuldade do enfrentamento das questões que se colocam, né, podem aí atingir, trazer circunstâncias adversas para o povo americano. Tá? A gente vê também vários planetas em Áries, né? O próprio Sol, né? Sempre vai estar em Áries, que é o equinócio, né, da primavera, do Sol a 0 de Áries. Os outros planetas também, isso mostrando que esses planetas em oposição ao regente no meio do céu, está mostrando que essas circunstâncias que mostram a vulnerabilidade para o país estão relacionadas à economia. Porque a casa 2 no mapa se refere é a casa das riquezas. Então, digamos que há um desafio aí para os Estados Unidos esse ano, associado, né, mostrado pela oposição, que é um aspecto desafiador, envolvendo questões ligadas à economia. Tá? Também o regente da casa 2, que é Marte, está no seu signo de debilidade, é Touro. Ou seja, o planeta, quando ele está no signo oposto ao que ele rege, significa uma condição onde ele não está à vontade, ele não está na sua casa. Então, isso pode refletir uma condição de vulnerabilidade, fraqueza, ou de... Muitas vezes, para o indivíduo, pode significar uma condição de contracorrente. Tá? Nem sempre, na astrologia pessoal, o planeta debilitado vai significar necessariamente fraqueza. Pode significar que a pessoa ela adota, né, um caminho de vida que está um pouco em descompasso com o seu meio. Então, às vezes, não é uma condição confortável. Até ela se encontrar, ela enfrentaria desafios. Né? Justamente por não ter esse reforço do meio em que ela se encontra, meio cultural, social, familiar, né? Às vezes uma situação de descompasso. Realmente, peixe fora d'água. Você vai encontrar mapas de pessoas que podem ser muito bem sucedidas, mas muitas vezes seguem um caminho que vai contra a corrente. No caso, por exemplo, o Muhammad Ali, né? Vários planetas ali debilitados no mapa. No meio do céu, né? Ele tem um Marte em Touro, justamente. Quer dizer,
ele enfrentou muitos conflitos com as autoridades na época, com o governo, ele se recusou a servir o exército, ele perdeu a medalha que ele teve, ele foi polêmico, né? Então, isso não quer dizer que a pessoa, por ter esse planeta, não possa ter sucesso na vida, mas ela às vezes segue, muitas vezes, um caminho contra a corrente, tá? Que a coloca em descompasso com a sociedade, com a cultura, com a autoridade, assim por diante. No caso de um país, aí a situação já é um pouco mais difícil, né? Porque aí realmente, na astrologia política, astrologia mundial, os fatores e elementos tendem a ter uma concretude muito maior que no caso do indivíduo. Porque o indivíduo ele tem uma subjetividade com a qual ele lida. Mas no caso da coletividade, a astrologia mundana fala de fatos, eventos e circunstâncias muito mais do que questões subjetivas. É muito mais objetivo que subjetivo. O indivíduo já tem um equilíbrio entre objetividade e subjetividade. Aqui a gente fala da concretude pura. Então, Marte na casa 2 é problema econômico. Não tem subjetividade aí. É problema na economia, dificuldade em lidar com recursos, crise. Né? E Vênus, que é o regente da casa 2, está junto com o Sol a 8 graus. Quer dizer, a combustão é uma situação de aflição para o planeta. Então, representa também uma condição adversa atingindo o planeta. Então, existe a adversidade na economia americana. Isso levando a um conflito, tá, com o governante. Tá? Situações conflituosas com o governante. O que aparece nesse mapa, que também é digno de observação, é que você pode passar lá para o mapa da posição Marte-Saturno, todo o mapa. Isso. Olha, o que é essa oposição aqui, Marte-Saturno? É a oposição dos chamados planetas maléficos na astrologia. Eles representam, Saturno representa a austeridade, representa também a carência, a crise. Então, o Saturno angular no mapa político, no mapa mundial, representa uma situação de carência, de escassez para o país, bem como de vulnerabilidade para o governante, uma situação onde ele se sente isolado, porque Saturno é um planeta dos limites. Né? Então, para um governante com Saturno aí, ele se sente, a não ser que Saturno esteja num signo onde ele esteja forte, com aspectos benéficos, aí pode significar uma pessoa estruturada, firme. Mas como ele está em aspecto retrógrado, oposição a outro maléfico, né? E aqui também, em oposição a outro planeta também retrógrado. Tá? Então esse Saturno ele não significa fortaleza e estrutura, significa mais os atributos negativos que são associados a ele, ou seja, isolamento, medo, carência, autoritarismo, pode ser também, frieza, falta de sensibilidade em perceber o seu papel. Tá? Então digamos que o Trump aqui, ele tende a estar numa condição de isolamento e de pouca popularidade em relação à opinião pública. Tá? Por quê? Pela dificuldade de ser sensível às necessidades da população e bem como a dificuldade de enfrentar com segurança os desafios que vão se apresentar. E essa oposição aqui, Marte é o planeta da luta, da guerra. Tá? Em oposição à casa do governante, significa um antagonismo do povo contra o governante. Esse é o aspecto por excelência das convulsões sociais, dos atritos, da luta contra a autoridade. Tá? Muitas vezes esse aspecto de Marte e Saturno aparece em mapas mundanos, em situações de guerra, de convulsão social, de conflito. Então,
tende a haver aí uma contestação muito veemente da autoridade do Trump, né, justamente pela fraqueza dele em enfrentar os desafios da economia e também pelas medidas impopulares que ele pode vir a tomar. Tá? Marte, se a gente voltar lá no outro mapa, Marte é regente da casa 9, que é a casa das leis. Tá? Então, muita dessa impopularidade é uma coisa que a gente já conhece e até já esperava, até mesmo antes dele assumir, que ele poderia enfrentar dificuldades no âmbito jurídico, que algumas medidas dele seriam contestadas. Tá? Mas isso vai ficar mais acirrado depois desse período de maio, tá? Entre fim de maio e junho, quando acontecer a oposição de Marte e Saturno. Também porque vocês notam que esse ascendente é igual ao ascendente do mapa do ingresso solar? Volta lá, por favor. É o mesmo ascendente. Então, Marte ele vai atingir por oposição aqui. Então, isso deve se manifestar como uma crise afetando o governo do Trump, principalmente esse período depois do segundo semestre, depois de maio e junho. Tá? Por quê? Essa oposição todo ano acontece, Marte em condição Saturno, Marte em condição Saturno, sempre. Né? É uma coisa recorrente, né? Porque Marte ele passa, faz o percurso ali, sempre, em algum momento vai estar em conjunção ou em aspecto com Saturno, um aspecto adverso. O que é digno de nota, o importante é que esse aspecto vai cair bem em cima do ângulo do ingresso solar. Então isso já não é uma coisa tão frequente. Tá? Pode levar muitos anos para se repetir. Então, nas últimas décadas, situações como essa aconteceram, por exemplo, na época do Nixon, do Richard Nixon, na época do Carter, quando houve a invasão da embaixada americana no Irã. Então, essas duas situações, o presidente ele foi visto como uma pessoa fraca e pouco convincente ao enfrentar as crises que se colocaram. No caso do Nixon, a crise política que ele mesmo acabou provocando por causa do escândalo do Watergate, das escutas, né, que foram feitas ilegais no Partido Democrata e tal. No caso do Carter, ele foi considerado uma pessoa pouco firme em dar uma resposta. Então, pode ser que o Trump também enfrente alguma situação de crise, diante da qual a opinião pública sinta que ele falha em dar uma resposta firme diante dessa situação. Pode ser econômica, pode ser uma crise, por exemplo, uma iminência de conflito de guerra, alguma situação assim que ele se mostre fraco, né, na opinião pública. O que é essa fraqueza? É o próprio planeta Júpiter, regente da 10, retrógrado, tá? E numa casa onde uma das casas mais difíceis do mapa. Então, isso mostra a fraqueza do governante. Por conta disso, é possível esperar que esse ano nos Estados Unidos tenha sido muito difícil, muito pouco. Tá? E também, se a gente pegar Mercúrio aqui na casa 2, Mercúrio representa, na astrologia medieval, era o coletor de taxas, tá? Era o cara que ia de povoado em povoado solicitando dinheiro para as pessoas pagassem, né, para o rei, né? Porque Mercúrio é esse planeta que se movimenta rápido, né? Ele é o planeta do movimento, da troca, da comunicação e tal. E como ele está na casa do dinheiro, então nós podemos, isso enfatiza Mercúrio aqui como questão de... Mercúrio também é o papel, né? Escrita, então ele tem a ver com os contadores e tal. No caso aqui na casa 2 enfatiza questões ligadas
impostos, taxas, questão cambial, tá? Então, pode haver mudanças na política americana em relação à questão cambial, política econômica, a gente fala de questões de câmbio. Eu não sou especialista em economia, tá? Então, se eu falar alguma coisa não assim, aproximada, tá? Quer dizer, vou dar uma visão estritamente astrológica, mas novamente a gente vê uma oposição aqui, né? Então, Mercúrio junto com o Sol também está vulnerabilizado pela presença do Sol. Todo planeta que está próximo do Sol, ele fica vulnerabilizado. E aí o Sol também é representante do governante, do rei, tá? Então a gente vê aí que pode ser adotadas mudanças na política fiscal, contábil, taxas, impostos, mudanças nas leis da economia que atinjam o povo. Tá? Muda lá, por favor, Nando, para o mapa de junho. Se a gente olhar... Não, acho que é o mapa que vem antes. Antes é março. É isso? Não. Mais para... Segue, por favor. Espera aí. Esse aí... Não. Esse é junho. Segue. Não, esse aqui... Volta um pouquinho. Esse aqui é interessante que essa oposição de Marte e Saturno vai cair exatamente em cima de dois planetas do mapa do trânsito, tá? Que é justamente aqueles planetas que mostram a possível situações de contestação, de convulsão social, de conflito, tá? Justamente os planetas caem exatamente em cima poucos graus dos planetas do mapa do trânsito, tá? Isso enfatiza que o momento vai ser difícil para ele. Essa oposição não é confortável. Ele pode tanto enfrentar situações no âmbito político, também pessoal, até problemas de saúde, crise pessoal. Tá? É que geralmente, no mapa do governante, aspectos difíceis espelham uma situação social. Isso o Ptolomeu já falava. Então, se você olhar o mapa pegar o mapa da Dilma, por exemplo, quando houve o impeachment, você via fatores muito desafiantes ali, mostrando que o país iria passar por uma crise. Muito antes, você olhando o mapa dela, você poderia prever que o país enfrentaria uma crise olhando o mapa dela. Porque o mapa do governante espelha ele, imbuído da autoridade, ele passa, o mapa dele já não é um mapa só dele. Passa a ter um peso coletivo. Então, por isso que antigamente os reis eles escondiam o mapa deles. Era inclusive proibido. O astrólogo que ficasse aventando o que ia acontecer com o rei ia para o calabouço, era morto. Tá? Tem até uma história, não só os reis como os papas, né? Tem uma história de uns astrólogos, o Papa aí na época da Renascença, 1500 e pouco, e eles um astrólogo lá previu que o Papa morreria, eles já estavam fazendo um concílio antes, para escolher o sucessor. Quando ele descobriu isso, ele ficou fulo da vida. Fulo da vida e mandou até chamar um astrólogo que era padre, que estava preso, que era o Campanella. Isso no fim do século XVI. Era um padre que era mago, astrólogo, e estava preso, ficou muitos anos preso, que liderou uma revolta social lá na Itália. O Papa pediu para que ele fosse libertado, chamou para Roma para que ele fizesse uma magia lá para que ele não morresse. Não adiantou nada. Não deu certo. Ele fez uma magia lá que ele mimetizava os movimentos dos planetas, podia luzes e não sei o que e tal. Né? Como se fosse uma né? Tentou ali amenizar os planetas, não deu certo. O Papa morreu. Né? O astrólogo estava certo. Eles já estavam, antes mesmo, os cardeais estavam se organizando para escolher os seus. Isso aí deu um problema danado na igreja, porque o Papa que veio depois, eu não lembro agora, mas nessa época, no final do século XVI, foi um dos poucos papas que fizeram uma bula proibindo a astrologia, porque todos eles usavam astrologia, magia, tá?
Essa história que a igreja conta é só por debaixo dos panos. Todos eles usavam. Tá? Uma parte realmente uma parcela da igreja realmente decidiu e tal. Essa é uma parte da igreja. Né? Para se falar como um todo, porque todos os papas usavam. Tem até um Papa Alexandre, que não lembro agora, um astrólogo famoso, o Luca Gallo, que eu já ouvi falar, que foi bispo católico, e ele foi astrólogo do Papa, previu que o cardeal seria eleito Papa. Aí, em troca, o Papa deu o bispado para ele. Então, o bispo astrólogo. Nós tivemos não só papas, como bispos astrólogos. Tá? Padres, bispos, altas autoridades, não, astrólogos e magos também, praticar magia. Tá? Mas tudo por baixo do pano, lógico. Para o povo, eles falam que são contra. Sempre praticaram, e só esse Papa no século XVI, que emitiu uma bula contra, mas foi o único e nem deram muita bola. Continuaram praticando magia, astrologia, mesmo jeito, só por debaixo dos panos. Para fugir, escapar da Inquisição. Né? Tirando esse preâmbulo, né? Isso eu falei porque os governantes, sempre, os astrólogos e os magos sempre estiveram meio perto dos poderosos. Inclusive o Reagan tinha uma astróloga, né? Vocês sabem dessa história? A mulher do Reagan, ele fez a inauguração às 2 horas da madrugada, uma inauguração importante lá, porque a astróloga da mulher dele falou que era um horário melhor. Tá? Então, a parte aí de preferências políticas, né? Mas ele tinha uma astróloga. Né? O Mitterrand também tinha uma astróloga. Oi? Desde que o mundo é mundo, todos os governantes têm astróloga. Sempre tiveram, sempre vão ter. Os governantes e os papas também. Agora, esses talvez do século XVIII para frente, não, os que vêm antes tinham. Talvez por outro nome. Mas alguma magia sempre tem que não pode vincular a humanidade disso. Tem essa necessidade. Né? E o Trump é Gêmeos? Tem o Gêmeos. Você vê que a posição aí vai pegar a posição de Sol e Lua. Né? Então Nando, passa lá, por favor, para baixo. Esse mapa aqui, olha, ele é do retorno do Sol, é o solstício. Né? Nós vemos o equinócio aqui, o solstício do verão, né, no hemisfério norte. E aí, está o mesmo signo do ascendente que o mapa do ingresso em Áries. Isso é relevante na astrologia mundial, porque quando coincide, muitas vezes mostra o trimestre do ano, onde aqueles assuntos mais agudos vão se manifestar. Então esse período pode ser um período mais crítico no ano dos Estados Unidos, que é o trimestre de junho até setembro, porque coincide o ascendente com o mesmo ascendente do... Esses planetas aqui são planetas complicados porque Marte, novamente, o regente da casa 2, está no signo de Queda, Câncer. E está junto com o Sol sobre os raios do Sol. Então, ele está duplamente aflito. Novamente, o planeta da economia da casa 2, duplamente prejudicado aqui pelo signo, que é o signo de em queda, e pela proximidade do Sol, onde é enfraquecido. Então, está reforçando a dificuldade econômica dos Estados Unidos. Se jogar isso na astrocartografia, você já ouviu falar dessa técnica? Astrocartografia, você jogar isso no mapa mundi, pode mostrar onde essas situações podem ter algum reflexo no mapa. E como você faz esse favor de passar para baixo? Aqui. Essa é a astrocartografia. Você joga no mapa mundi, você vê como determinados aspectos do mapa, eles podem ser ativados pelo relacionamento daquele país com outras regiões, tá? Do mundo. Então, aqui você tem, se você olhar, aqui ó, Marte, Mercúrio, Sol, esses planetas estão pegando aqui a China, ó,
que é um país muito importante, cortando a China. Então, essa situação econômica que afeta os Estados Unidos pode ter um reflexo, de alguma forma estar ligada a algum tipo de situação envolvendo mudanças na China, a adoção de outras políticas econômicas, de mudança na política fiscal, de taxas, de câmbio, esse tipo de coisa. Eles têm um crescimento da China e enquanto os Estados Unidos vai ter um problema da China, pode se aproveitar e ativar um crescimento maior, influência política, por exemplo? Pode ter problemas com a China, políticos, econômicos. Porque a China se aproveitou quando a União Soviética caiu para assumir uma certa dianteira. Eles são um país comunista. E realmente já foi, pelo menos em alguns cientistas políticos falam que, à medida que os Estados Unidos for mexido com essa era Trump, quem vai crescer vai ser a China. Eles vão se aproveitar como se aproveitaram quando a União Soviética caiu. Isso você vê na astrologia tradicional? Sim, pode ter esses planetas mostram um problema na economia americana. E de alguma forma isso tem alguma relação com o relacionamento entre China e Estados Unidos. Agora, não tenho bola de cristal para dizer exatamente o que vai acontecer, mas pode ser alguma mudança na economia de um que afeta o outro e vice-versa. Tá? Quer dizer, a China adotando algumas mudanças aí tem impacto sobre os Estados Unidos e vice-versa. Existe algum entrelaçamento aí, é possível que haja algum entrelaçamento desses dois países nessa questão econômica e política. E isso vai começar a estourar no meio desse ano. Isso pode ser nesse período do trimestre entre junho e setembro. E no seu gráfico, onde isso pode atingir o Brasil? Tem alguma coisa vibrando no Brasil? Porque nós já estamos em crise, né? Tem alguma coisa que também nessa relação pode atingir o nosso país? Aí, não sei, esses planetas especificamente não estão no Brasil, né? Mas claro que uma situação que atinge uma economia que tem tanto peso no mundo como os Estados Unidos pode ter um direto, né? Diga lá, Nando, por favor, aqui, ó, no mapa do Mercúrio rege a casa das relações comerciais com outros países, porque Mercúrio é o regime da casa 7. E tem peixes na 11 e tem virgem na 7, cujo regente é Mercúrio. Então, Mercúrio está junto com planetas complicados, ó. Mercúrio junto com Marte em queda, Combusto, tudo. Então, isso enfatiza mais que são países com os quais os Estados Unidos têm uma relação comercial. Porque a casa 7 é o outro, né, no mapa astrológico. No caso de uma nação, o outro são as outras nações com as quais o país tem uma relação comercial. O Mercúrio aí, inclusive, é o planeta das trocas, do comércio. Tá? Então, aí, isso é um prenúncio de problemas econômicos na China, que podem ter impacto sobre os Estados Unidos e vice-versa, afetando as relações entre os dois países. Tá? Desce um pouquinho mais. Outro fator importante que é o eclipse total do Sol, que acontece em 24 de agosto de 17, visível nos Estados Unidos. O que acontece? Esse eclipse cai exatamente em cima do mapa do Donald Trump e ele vai coincidir com o retorno de Marte, o planeta que no mapa do Donald Trump representa toda a intempestividade da qual ele é imbuído, né? Na relação que ele tem com as pessoas, o pavio puro e tal. Então isso mostra uma fase muito ruim para ele, adotando atitudes raivosas, intempestivas, não muito prudentes. Ele já não é uma pessoa muito pautada pela prudência,
Agora, tendo um eclipse caindo justo nessa fase, o Marte também caindo, retornando no ascendente dele, quer dizer, não dá para esperar boa coisa aí. Então, esse período, então, do segundo semestre dos Estados Unidos deve ser uma fase difícil. Deverá ser uma fase difícil por conta dele trocar os pés pelas mãos, tomar atitudes que vão colocá-lo em conflito com a opinião pública, atitudes, porque ele já é uma pessoa assim. Imagine Marte vindo para o ascendente e o eclipse ali em cima. Com todo esse contexto que Marte está em oposição a Saturno na casa 10. Realmente uma situação aí não muito boa à espera dele, tá? E esse eclipse, inclusive, os astrólogos árabes falam que esse decanato que ele cai do leão, muitas vezes significa o banimento de um rei, que procura ou banimento, a prisão, ou a decapitação de um rei. Os astrólogos árabes falavam. Né? Então, imagino, o pessoal vai estar querendo a cabeça dele, de alguma forma. É possível que esteja aí nessa fase uma grave conflito com a opinião pública. Por conta de todos esses fatores que eu trouxe, né, na leitura, somando tudo isso, realmente